E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Se tem algo que os fãs de Dragon Ball Super reclamam muito, é a forma como muitos personagens foram mal adaptados na série, ficando mais fracos do que deveriam, terem sido deixados de lado nas tramas e coisas assim. Mas não podemos negar que, embora a fase Super realmente tenha pecado muito em relação a alguns personagens, com certeza acertou muito em outros também, e deu a eles uma progressão incrível. Nós já fizemos aqui no canal um vídeo contando sobre os personagens que regrediram em Dragon Ball Super, e hoje nós vamos fazer um contraponto, contando os personagens que progrediram na série. Será que a lista de personagens que progrediram é maior do que a lista daqueles que regrediram? Será que Dragon Ball Super acertou mais do que errou ao trabalhar os personagens das séries passadas? Vamos descobrir isso agora. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Mestre Kami. Em Dragon Ball Clássico, Mestre Kami era um personagem muito recorrente e relevante. Porém, em Dragon Ball Z, o velho mestre acabou sendo reduzido apenas a um alívio cômico, sem nenhuma relevância como guerreiro. E assim passou toda essa fase Z. Em Dragon Ball Super, o velho Kami retornou com a corda toda, e teve cenas e feitos incríveis durante a série, principalmente no Torneio do Poder, onde deu um show de habilidades marciais, técnicas e inteligência. Certamente, a forma como trouxeram esse personagem de volta ao estrelato foi um grande acerto, com certeza deixando os fãs das raízes da franquia muito contentes. Dois, Yantia. Yantia é outro personagem que decaiu astronomicamente na fase Z, e que do meio para o final da série serviu apenas como alívio cômico. E essa imagem patética perdura até hoje. Só que mais recentemente, na saga Moro, Yantia teve uma participação na luta contra os prisioneiros da Patrulha Galáctica na Terra. E embora não tivesse tido grande destaque, já é um grande avanço para esse personagem, que desde a saga de Cell estava desaparecido como guerreiro. Três, Kuririn. Outro guerreiro que foi ficando cada vez mais irrelevante conforme o nível de poder da franquia subia. Chegou um momento da obra em que o Kuririn se tornou um personagem praticamente irrelevante, e chegou até mesmo a se aposentar, assim como todos os outros guerreiros terráqueos com exceção do Tenshinhan fizeram. Em Dragon Ball Super, o Carequinha finalmente foi trazido de volta, e teve participações muito legais no decorrer da série, como no Torneio do Poder do anime e no Arco Moro. E nessas duas ocasiões, ele demonstrou ser um guerreiro bastante inteligente que usa muito bem as suas técnicas. De fato, Kuririn foi um personagem que progrediu muito, passando por cima de seu medo de lutar e retornando ao seu auge. Quatro, Piccolo. Em Dragon Ball Z, Piccolo foi o personagem não Saiyajin que mais conseguiu se manter relevante em questão de poder, mas até mesmo ele eventualmente foi ficando para trás após as várias transformações dos Saiyajins, e durante a saga de Majin Buu foi limitado apenas a um tutor do Goten e do Trunks, já não sendo mais considerado importante nas batalhas. Em Dragon Ball Super, essa situação mudou, e embora fosse tratado como uma piada algumas vezes na série, Piccolo mostrou uma evolução muito considerável em relação à fase Z, se mostrando capaz de derrotar Frost se não fosse pela trapaça dele, também subjugando o Gohan em Super Saiyajin antes do Torneio do Poder,
e tendo uma participação legal no torneio. No mangá, ele também teve uma boa participação lá na saga do Moro, principalmente na sua luta em dupla com o Gohan contra o 7-3. E além de tudo isso, ele ainda vai ser um dos protagonistas do próximo filme da franquia, Dragon Ball Super Super Hero. E ao que tudo indica, ele vai ganhar um bom upgrade de poder nesse filme. Ou seja, Piccolo certamente vai ser um dos personagens secundários a mais evoluir em Dragon Ball Super. E para deixar claro, eu não fui totalmente satisfeito com a adaptação desse personagem em Dragon Ball Super. Teve coisas que me desagradaram bastante. Inclusive, ele tá na minha lista dos personagens que regrediram na série também. Mas eu acho que eles acertaram bastante coisa. E se pôr na balança, eu diria que o saldo do Piccolo em Dragon Ball Super é bem positivo. Cinco. Vegeta. Vegeta é outro caso um pouco contraditório para mim, porque na mesma medida em que regrediu em algumas coisas durante a fase Super, ele progrediu em outras. Eu detesto o fato da subserviência do Vegeta ao Beerus, por exemplo, já que toda vez que vemos ele submeter a cenas humilhantes em relação ao Destruidor, é uma grande contradição ao que vimos do personagem durante a saga de Cell e de Majin Buu, onde ele era extremamente orgulhoso e não se dobrava a ninguém. Mas, por outro lado, Vegeta teve grande avanço em outras áreas da sua personalidade, desenvolvendo ainda mais o seu lado heróico e humano, e protagonizando cenas muito bonitas, como quando salvou o Wesker, uma criança Namekuseidin das mãos do Moro, no mangá, ou quando usou a sua técnica da separação forçada do espírito para devolver a energia àqueles que o Moro tinha tomado. Seis. Número 18. Desde a saga de Cell, a número 18 não tinha uma participação exatamente relevante na obra. Dragon Ball Super tratou de trazer a Android de volta ao estrelato durante o Torneio do Poder. E a 18 acabou tendo uma participação bem bacana, realizando bons trabalhos em equipe e enfrentando oponentes razoavelmente fortes. No mangá, ela também fez uma boa luta ao lado do 17 e os outros Guerreiros Z contra os prisioneiros da Patrulha Galáctica. Sete. Número 17. Provavelmente, o número 17 foi um dos personagens que mais progrediu no último arco do anime de Dragon Ball Super. E comparado com a sua participação em Dragon Ball Z, que foi praticamente nula depois da segunda metade da saga de Cell, podemos dizer que o 17 progrediu muito. Além de ter um aumento considerável de sua força, 17 também teve sua persona muito bem trabalhada nesse último arco, nos sendo mostrado mais de sua vida, seus pensamentos e etc. Além disso, foi um personagem crucial no Torneio do Poder, até mesmo ganhando a competição. Em resumo, 17 foi de um personagem praticamente esquecido para um dos mais populares da obra por um certo tempo. Um grande avanço com certeza. Oito. Frieza. Frieza foi um dos grandes vilões de Dragon Ball Z, mas depois da sua saga, se tornou um personagem praticamente obsoleto na série, sendo muito humilhado por Trunks no início da saga de Cell, e tendo apenas poucas aparições posteriormente. Já em Dragon Ball Super, o vilão foi reintroduzido bem mais poderoso, e com excelentes participações, seja no arco do seu renascimento, seja no arco do Torneio do Poder, ou seja no filme do Broly. Seja como for, Frieza não apenas progrediu em seu poder, mas se tornou um personagem bem mais participativo na obra e teve mais da sua personalidade explorada, inclusive o seu lado colaborativo, como foi no Torneio do Poder. Nove. Gohan.
Gohan certamente foi um caso muito curioso em Dragon Ball Super, já que da fase Z para a fase Super, ele certamente foi o personagem que mais decaiu, indo do mais poderoso entre os guerreiros não fundidos a alguém extremamente enfraquecido. Toda essa decadência lhe fez protagonizar cenas absolutamente patéticas e humilhantes, como quando Frieza massacrou ele, ainda na sua primeira forma. De todo modo, Gohan certamente deu a volta por cima, e durante a série passou por diversos treinamentos e combates, e aos poucos foi recuperando sua força. Gohan fez uma das melhores participações do time do seu universo no Torneio do Poder, inclusive sendo o quarto personagem que mais eliminou na competição. No arco Moro, ele também teve uma participação bem legal, participando de ótimos combates e sendo capaz de enfrentar oponentes poderosos, como o Android 73, ou 73. E ele também vai ser o principal protagonista do filme Dragon Ball Super Super Hero. E nesse filme ele com certeza vai ficar bem mais poderoso e provavelmente vai ter uma nova transformação. Com tudo isso, podemos dizer com segurança que, embora tenha regredido muito em Dragon Ball Super a princípio, Gohan também foi de longe o personagem que mais progrediu no decorrer da série, com exceção dos protagonistas. E essa foi a nossa lista dos personagens que progrediram em Dragon Ball Super. E eu espero que esses personagens continuem progredindo cada vez mais. E que aqueles que regrediram também possam progredir, porque afinal, em uma obra grande como Dragon Ball, todos têm espaço para brilhar, basta os produtores quererem. Vai estar passando aí na tela agora alguns vídeos sobre Dragon Ball aqui do canal, inclusive o vídeo onde eu falo dos personagens que regrediram na série. Vão lá ver que tá bem legal. E é isso que eu tinha para falar. Até a próxima, galera!